e tem depois a palestrinha, os passes. Depois tem uma divisão de grupos. O psicólogo fica com os dependentes e a nossa assistente social fica com a família. Então, quem quiser conhecer, quem conhece alguém que precisa, nós estamos aqui, tá bom? A nossa casa, ela tem de 80 famílias carentes cadastradas todos os meses. Então, a gente agradece, né? A gente tem muita ajuda de vocês, porque está difícil para todo mundo, né? A gente sabe que não é fácil. Então, quem puder nos ajudar, a gente agradece, né? Trazendo um pacotinho de arroz, de óleo, de açúcar, macarrão. Então, o que puder, a gente vai fazer compra, às vezes sobra alguma coisa no armário, a gente puder trazer, a gente agradece, tá? Ajuda essas 80 famílias. A gente vai agora, na próxima semana, dia 21, a gente vai para Araxá e Sacramento, né? E a gente vai visitar lá o Tadeu, amigos queridos, né? E também a gente leva medicamentos que a gente não está usando, mas que está no prazo de validade. Quem quiser trazer para cá, tá? Sabão em pó, fralda geriátrica, o que a gente puder trazer para ajudar para o hospital dele, a gente também agradece. É só pedidos, mas é importante para nos ajudar também, tá bom? Então, nós vamos agora fechar nossos olhinhos por alguns instantes. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade da vida, por termos acordado nessa manhã, nesse lindo dia de sol, nesse lindo dia onde se comemora aqui na Terra, né, a ressurreição do Cristo. E a gente sabe que tem muito a mais a ver que a nossa libertação, a nossa renovação dos nossos sentimentos, da nossa vida. Então, Pai, nós te agradecemos por essa bendita oportunidade de estarmos aqui, de podermos andar, de podermos enxergar, de podermos falar. Que a tua luz e a tua misericórdia possam alcançar o coração de todos os nossos irmãos, fortalecendo-os a todos para as lutas comuns de todos os dias. Obrigada, amigos queridos que aqui se encontram, nossos companheiros desta casa que se fazem presente, trabalhadores na seara de Jesus. Que todos aqui presentes nos ajudam, nos intuem, nos envolvem. E que essa luz permaneça em nosso coração durante toda a palestra, que a gente possa ter ouvidos de ouvir, que possamos ouvir e refletir, e que tudo possa nos ajudar durante os nossos dias. Obrigada, Pai. Obrigada, amigos queridos. Que a sua luz esteja conosco, agora e sempre. Que assim seja. Nós vamos acompanhar o Sérgio, querido amigo, que vai falar sobre síndromes do mal. Seja feliz, querido. Muito bom dia novamente a todos e todas aqui presentes. E a questão do mal nasce sempre única e exclusivamente baseado no que nós sentimos em relação às coisas, pessoas e situações que estão fora de nós. Interessante a gente olhar a história, porque nos usos e costumes da história a gente vai ver que, baseado única e exclusivamente numa cultura, qualquer ideia diversa a essa cultura ofende. Ofensa é uma palavra forte, mas é bom ser discutida nos dias de hoje porque ela tem muito a ver com o que nós sentimos em relação ao que está fora de nós. Um exemplo, se a gente for ver na história, Martin Luther King, quando começou a falar sobre a igualdade de direitos, ofendeu a sociedade de então, porque ele falava de liberdade e união entre as raças. Coisa muito complicada numa época em que, culturalmente, as pessoas pela etnia se sentiam, e é natural, porque as pessoas aprenderam a viver dessa forma, superiores às outras. Então, qualquer pessoa que vinha com uma ideia diferente, a ofendia. Então, a ofensa ali, aquela pessoa que se sentia ofendida, ela se sentia ofendida porque, culturalmente, ela tinha aprendido uma outra coisa. Se a gente for ver, historicamente, Kardec, quando fez a codificação e começou a falar de uma nova religião, ofendeu a religião predominante de então. Tanto é que houveram até queima, né, de livros do Evangelho segundo o Espiritismo, justamente porque o Kardec começou a trazer questionamentos. Quem somos? De onde viemos? Para onde vamos? E, normalmente, as religiões, elas iam até determinado ponto. Qualquer coisa que ia além desse ponto ofendia.
porque não respondia. As religiões elas não tinham uma resposta para tudo. E Kardec trouxe um compêndio de resposta para muitas perguntas que não tinham resposta até então. Isso ofendeu. Historicamente, se a gente for ver Giordano Bruno, quando começou a falar sobre estrelas, sobre galáxias, sobre o mundo, ofendeu quem? A religião. E a ciência tinha parado até então. Giordano Bruno começou a falar sobre mundo, sobre existências fora desse mundo, sobre vidas, e que a vida não tinha que existir num único lugar. Ofendeu. Quase foi queimado, né? Giordano Bruno teve que se virar lá para poder fugir. E a gente vai ver que várias partes da história houveram pessoas que, apesar de estar seguindo um momento delas, ofendeu os outros pela cultura e pelo que acreditavam. Até Jesus, né, se a gente for ver. Jesus, quando vem trazendo liberdade, amor ao próximo, numa época em que as pessoas trabalhavam olho por olho, dente por dente. Se ele me fez o mal, ele vai ter que pagar com o mesmo mal. Jesus fala, não. Se ele te fez o mal, ama. Se ele te tirar alguma coisa, dê mais. Isso contradizia o ensinamento de então. E até hoje, se a gente for ver, mas como é que eu posso amar alguém que me fez o mal? Ofende. A pessoa, quando faz esse tipo de pergunta, não entendeu a métrica de Jesus. Como é que eu posso amar alguém que não gosta de mim? Como é que eu posso querer bem alguém que não me quer bem? E é exatamente isso que Jesus falava. Ama incondicionalmente. E a dificuldade está aí, porque a gente tem dificuldade no amor, porque a gente não entende esse processo. A gente está tão vinculado aos nossos usos e costumes que a gente não consegue entender ideias novas. E tudo que é inovador, de certa forma, nos ofende. E ofendeu tanto na época que Jesus ele foi crucificado por escolha da população. Se a gente for ver historicamente, a gente vai jogar a culpa nos costumes, nos romanos, que lavaram as mãos. A religião predominante da época não aceitava Jesus, mas o povo da época queria um libertador. É interessante a gente ver a história de Jesus, porque ofendeu as pessoas, porque Jesus falava de libertação. E o povo judeu daquela época, os hebreus de então, eles achavam que a libertação era a libertação de usos e costumes. Eles queriam se libertar dos romanos. Jesus falou, vou vir trazer a libertação para vocês. Eles esperavam que o libertador de espada, que os libertasse pela força. Jesus falou, não, eu vou trazer a espada, mas a espada da mudança interior. E ninguém entendeu na época. Tanto é que quando Jesus foi colocado ao lado de Barrabás, perguntaram, vocês querem quem? Jesus ou Barrabás? Se a gente for ver na história, vai perceber que naquela época Barrabás era um revolucionário. Ele queria a liberdade pela espada. Hoje, se a gente for ver no nosso atual momento político, muitas pessoas levantam essa espada do Barrabás aí. A gente quer derrubar o governo, a gente quer a liberdade política social e quer mudar tudo. A força, muitas vezes, da violência. Barrabás, naquela época, pregava isso. Jesus pregava paz, amor, autoconhecimento, liberdade interior, felicidade através do autoconhecimento. Coisa que ninguém entendia. Será que a gente hoje entende? E a gente vai ver naquela época lá, então, em que as pessoas escolhem quem? Jesus ou Barrabás? Por que as pessoas escolheram Barrabás? Outra pergunta. Se Jesus hoje estivesse aqui falando de liberdade, a gente estaria pensando em liberdade emocional ou espiritual? Ou a gente estaria falando de liberdade política, mudança dos corruptos? Não é muito diferente da época não, viu, gente? Naquela época é exatamente igual a hoje. O homem é homem, a sociedade é sociedade, e a política continua sendo política. Então vamos pegar aquela mesma situação e trazer para os dias de hoje. Se a gente colocasse hoje Jesus falando de amor e libertação interior, e vamos mudar o nome, né? Porque se a gente falar Jesus, a gente vai sempre associar a um libertador, e a gente tem uma pré-condição interior de entender que Jesus é o Salvador, não ia funcionar. Então a gente teria que pegar um outro nome, mas que fosse em cerne Jesus, e que falasse de liberdade, de amor ao próximo. E ele nascesse hoje, e pegasse um outro, pregando a derrubada dos governos, a mudança pela violência. Quem será que a sociedade de então escolheria? E olha que já passou um bom tempo, hein, da época de Jesus. Quem será que a gente escolheria hoje? A gente vai olhar a nossa situação emocional, interior, e vamos escolher quem? A gente está preparado para amar? A gente está preparado para se modificar? A gente está preparado para escolher realmente o caminho da transformação?
Ou a gente ainda prima pela mudança, pela força, pela... Não estamos aqui pregando que não se deve lutar pelos seus direitos, nada disso. Tem sim que votar, sair na rua e protestar se precisar, sim. Mas não é isso. Mas o que nós realmente queremos, o que realmente está dentro do nosso coração, essa transformação através do amor, a transformação através da mudança social radical. Se a gente for ver historicamente, o mundo não mudou muito não, né, gente? Política e socialmente, se a gente for ver na época de Jesus até hoje, as lutas continuam as mesmas. Diferença entre classes, ricos e pobres, as pessoas se matando no meio do caminho, as pessoas lutando por ascensão. Só mudou porque hoje tem celular, computador, não é? Hoje está mais moderno, a gente se comunica muito mais fácil. A gente viaja de avião, a gente tem meios modernos para nos comunicar. Mas como sociedade, mudamos? Sociedade mudou? Nós realmente hoje pensamos diferente do que pensávamos há 2000 anos atrás? Será? Recentemente, houve um blackout. No Brasil houve um blackout, acho que alguém deve lembrar, uns 7, 8 anos atrás. O que aconteceu? Nos Estados Unidos houve um blackout também. Quando houve o blackout, as pessoas começaram a pôr para fora aquilo que elas guardavam interiormente. Começou a haver saques. As pessoas começaram a atacar umas às outras. No Brasil aconteceu isso. Nos Estados Unidos aconteceu igual. Sócrates ele fala de um conceito que ele chama de noite escura da alma. Noite escura da alma é o seguinte: nós, como sociedade e cidadãos, nós vivemos bem, eticamente bem, respeitamos uns aos outros, até que apague a luz. O que é isso? O que nós somos quando ninguém está olhando? Essa que é a noite escura da alma. O que realmente somos quando ninguém está ao nosso lado vendo o que pensamos, o que queremos? O que realmente somos? Essa é a noite escura da alma. Muitas das vezes, quando nós não damos muita atenção para esse nosso eu interior, esse eu obscuro que todos temos, e é por isso que nós trabalhamos a transformação, quando nós não vemos, ele vem à tona em algum momento. Vem à tona de forma muito simples. Muitas vezes ela vem à tona no momento em que a gente está na rua, e aí a gente volta ao termo da ofensa. Normalmente, quando alguém nos fala e nos transforma, nos dá transtorno, é porque aquilo nos afeta. Se eu falar agora, por exemplo, chegar para uma pessoa na rua, você é um Lindisvinski, a pessoa vai se sentir ofendida? Ele sabe o que é um Lindisvinski? Não. Provavelmente a gente também não. Se alguém nos chamar na rua de Lindisvinski, a gente vai rir, vai falar. A palavra, ela tem uma sintonia com nossos usos e costumes, obviamente. E o que acontece? A palavra, quando é dita, ela tem que ser interpretada. E para ela ser interpretada, ela tem que ter história. Um exemplo. A pessoa é novinho e ele é gordinho. Então o pessoal da classe fala, seu gordo. Isso entra na mente dela. E é chamado de gordo, de balofo, de todos os nomes que tem a ver com o fato da pessoa ser um pouquinho mais gorda. Se isso a afeta, vai criar nela uma mancha interior, que ela vai levar para muito tempo. Se ela não tratar disso, quando a gente fala gordo, poderia ser magrelo, gordo, feio, alto, preto, branco, qualquer coisa. Porque as pessoas de então, e a criança tem muito isso, ela usa palavras porque se aquela pessoa não pertence ao seu grupo, lembra? Kardec, quando trouxe a doutrina, ele trouxe no meio e ofendeu aquele grupo que tinha outras ideias. Toda vez que vem uma ideia nova, ofende aquelas que estão com a ideia anterior. Se a pessoa é diferente de nós, nos ofende. Olha que interessante. Se a pessoa usa brinco e a gente não gosta de brinco, está nos ofendendo. Se a pessoa está vestida de um jeito que não nos agrada, nos ofende. A gente se ofende por coisas absurdas. Então, quem está ofendendo quem? O que tem dentro de nós que nos faz sentir mal na presença de alguém ou alguma coisa, alguma situação? É nosso ou é a pessoa? Então, se a pessoa lá naquela época foi chamada de gordinha, magrinha, altinha, baixinha, feio, burro, qualquer coisa que o valha, e aquilo criou uma mancha na pessoa, uma mágoa, de alguma forma, porque a melhor forma da gente se livrar da ofensa é não ligar para ela. Mas quem está preparado para isso? O que acontece? Quando a gente cresce, a gente leva muitas vezes essas amarguras para a vida adulta e não as trata. A gente não trata.
Então, quando a gente tem muitas feridas interiores, a gente vai crescendo com essas feridas até a vida adulta. É interessante porque se a gente, por exemplo, leva isso para a vida adulta e não tratou, aquilo continua sendo uma ferida. Então, na vida adulta, se alguém, por exemplo, chama... Você é burro, hein? E eu trouxe essa ferida lá da infância porque eu não tratei ela, eu vou me ofender amargamente. Eu vou me ofender tanto que eu vou querer dar o troco para a pessoa. Por quê? Se eu chamei a pessoa de Lindvinsky, ela não entendeu. Porque não existe uma tradução naquele momento para a pessoa sentir. Mas quando ela fala burro, existe uma tradução da infância. Quando eu fui infância, me chamaram de burro, sempre me chamaram. Eu tive dificuldade na faculdade, na escola e tudo mais. E foi indo, criou em mim o quê? Uma predisposição a não aceitar isso. Quando vem a palavra, machuca. Quando a gente fala, mas palavra não machuca, machuca. Por quê? Nós temos a predisposição física. A gente vai se sentir mal com aquilo vai nos fazer tão mal que aquilo vai vir à tona. E a gente quer dar o troco, porque aquilo está nos ofendendo. Então, a ofensa, muitas vezes, não é o que a pessoa falou, mas é o que já está guardado em nós. A gente já está trazendo isso de muitos anos. Então, as rachaduras emocionais que a gente tem são aquelas ofensas... Um dia eu ainda falo sem bater nisso aqui, né? As rachaduras emocionais que a gente traz durante a vida são aqueles que vêm à tona quando a gente é ofendido. Então, quando alguém fala alguma coisa que não nos agrada, não foi o que a pessoa falou, é o que já está dentro de nós. Aquela coisa mal curada que a gente não deu atenção e vem à tona. Então, a gente sabe que, por exemplo, se a gente está no trânsito, alguém nos fala alguma coisa no trânsito naquela hora. Aquela ofensa só é ofensa porque já está guardado em nós. Olha, seu aquilo. Será que a gente é aquilo? Não, mas a gente vai se sentir ofendido porque aquilo já está amargurado em nós, vem à tona e a gente às vezes aguarda. É interessante porque a palavra tem alguns segundos, só que o cérebro da gente fica repetindo aquilo e muitas vezes a gente leva um xingo no trânsito e leva aquilo para casa, vai repetindo, chega em casa, fala até com a esposa ou xinga, ou briga em casa, por causa de alguma coisa que aconteceu no meio do caminho. Esta coisa mal curada vai nos estragando por dentro, porque a gente não tem a predisposição de melhorar isso. Como é que a gente consegue amar o próximo se a gente não consegue criar essas rachaduras interiores nossas? É difícil a gente trabalhar sentimento de amor quando dentro de nós existe tanta fratura. É essa a situação humana hoje. Quando a doutrina espírita fala da mudança, da transformação, ela fala da gente poder se olhar. A gente mal se olha no espelho. A mulher, quando se olha no espelho, olha mais vezes que o homem, porque olha o cabelo, olha a pintura, olha a boca, olha não sei o quê. Aliás, né, quando está no trânsito, ela está olhando, né? Baixa lá para o trânsito, para tudo. Está se olhando. Mas a mulher está olhando o exterior. Ela era muito exterior de si. E o interior? Olhar para dentro de si. A gente olha muito pouco para dentro de nós, o que sentimos, o que vemos. Porque a gente se sente tão ressentido com palavras que são ditas. E essas palavras, quando são ditas, nos amarguram tanto, porque dentro de nós existem ressentimentos e amarguras guardadas. E essas amarguras e tudo mais guardadas vêm à tona toda vez, e vai vir à tona toda vez que alguém falar algo relacionado a essa amargura. Não sabia. Olha, então é isso. E muitas das vezes, e isso é o pior, as pessoas estão falando, mas não porque querem nos mal. Muitas vezes ela está chamando atenção. É o chefe, é um amigo, é uma amiga, é alguém que está falando alguma coisa e nos ofende. Mas ela falou algo que não devia. Não. A pessoa falou aquilo que quis. Nós não temos controle sobre o emissário. A gente tem controle sobre o que sentimos. E muitas vezes não temos, né? Porque quando vem a emissão, ou seja, a gente recebe a informação, dentro de nós que nós temos o quê? Nós temos a predisposição de não gostar daquilo. E o que acontece? Nós sofremos, nós queremos a retaliação, nós queremos dar o retorno, a gente quer que aquilo seja pago de igual. Aquela ideia antiga de olho por olho, né? Ele vai ver, ela vai ver. Eu vou realmente fazer de novo, fazer para ela o que ela me fez, o que a pessoa fez. Isso é muito comum para coisas simples. Por exemplo, defendemos uma ideia, mas se essa ideia não está de acordo com a maioria, a gente ofende a maioria.
pode ser de uma forma tão simples como uma conversa entre amigos. No meio da conversa, eu falo alguma coisa que ofende meu amigo. Mas eu tive intenção? Não. Então, por que nos ofendemos tanto? Porque dentro de nós não temos predisposição de entender o próximo. A gente não entende o próximo. Certa vez, eu ouvi numa palestra alguém falar uma coisa interessante. Ele disse que o agressor, normalmente, quando grita muito, sabe essas pessoas descontroladas que gritam e xingam todo mundo? É a forma dela de pedir ajuda e socorro. Não tem outra forma. O agressor, ele só é agressivo porque ele está machucado por dentro. Tão machucado que a única forma dele de se expressar é da forma agressiva. Quanto mais agressivo a pessoa, mais fragmentado é o sentimento dela, ou dele. E se a gente entra na mesma sintonia, é porque a gente também tem as mesmas dores e fragmentos destruídos dentro de nós. É uma maneira da gente se olhar. Toda vez que a gente se vê numa situação de complicação, o escuro da alma, toda vez que a gente está nessa situação, não é hora para a gente pensar, que é difícil esse momento. Se alguém fala alguma coisa e a gente vem à tona, a gente fica irado, a gente quer dar resposta, a gente quer... É o orgulho falando, né? Normalmente a gente não deveria fazer isso, a gente deveria, nesse momento, parar e falar, mas por que eu estou sentindo isso? Alguém fala, estou no trânsito, eu fecho alguém, é normal, a gente não é perfeito, não vi um motociclista lá e entrei na frente dele e ele primeiro vai falar da minha cor, seu preto. Mas eu sou preto. Eu não deveria me ofender por isso. E ainda vai falar da possível profissão da minha mãe. Seu filho do não sei o quê, mas minha mãe não tem essa profissão. Mas eu me ofendo. Mas ele vai continuar, muitas vezes ele está tão complicado lá no seu mesmismo que ele vai começar a pôr para fora o quê? As dificuldades dele. Quando a pessoa começa a xingar demais, ela está pondo tudo aquilo que ele tem de dificuldade dentro dela para fora. Ele está despejando no primeiro, ou na primeira pessoa que deu oportunidade para ele pôr para fora. Ah, agora eu achei. Por quê? Do caminho todo, provavelmente ele estava lá mastigando isso. Quando teve oportunidade, encontrou quem? Você, eu, qualquer um de nós. Não importa, a gente está no caminho. Um dia eu paro de bater nisso. A gente está no caminho. E ele vai pôr para fora tudo isso. Tudo isso que para ele não está bom. E nós? A gente está nessa situação? Ah, você é isso, você é aquilo. Se a gente se coloca na situação de ouvinte e começa a aceitar tudo aquilo começa a nos fazer mal. E aí começa a ser físico o negócio. Físico começo a me incomodar. E se aquilo está me incomodando, eu quero, e aí a gente começa a discutir. E é vazio isso, né? Um xinga o outro. Uma coisa tão sem sentido. Mas um está xingando o outro lá sem motivo nenhum, porque houve um desavença, mas alguém começou aquilo e o outro se sentiu ofendido porque aqueles fragmentos internos nossos que a gente não cura. Por quê? Porque a gente não se olha. Por quê? Porque a gente acha que não tem tempo de se observar. Por quê? Porque a gente acha que está no mundo só para trabalhar e correr. A gente corre para pagar conta, corre para fazer isso, mas não tem tempo para nós. Para a gente se melhorar. A gente tem tempo para todo mundo, mas para nós não. A gente não se olha, não se observa, não vê que todas as vezes que o sentimento se exalta porque alguma coisa está errada dentro de nós, toda vez que a gente não está bem, quando a gente realmente está irado por alguma coisa dentro e não fora, o que está fora está apenas mostrando para nós que alguma coisa dentro de nós está errada. Então, todas as vezes que acontece a oportunidade de autoobservação, a gente deveria anotar, andar com um caderninho, fazer uma anotação mental e começar a se observar. Por que toda vez que determinada coisa acontece, eu ajo desta forma, que era uma forma boa? Por quê? É comum a gente jogar culpa em fulano e ciclano. Toda vez que eu estou com fulano, toda vez que eu vou naquela casa, toda vez que eu estou com isso, a gente põe para fora de nós. Mas não é. É dentro de nós. É o que acontece aqui. Por que nós não conseguimos mudar? Porque a gente nem se importa com isso. Então vai passando os tempos, passa-se os anos, e a gente vai transformando a vida em uma miséria de dores, porque a gente não se modifica. Todo mundo fala de felicidade.
quero ser feliz. Como é que a gente consegue ser feliz se a gente se ofende com qualquer coisa? Como é que a gente quer ser feliz se a gente está numa conversa alegre, mas alguém falou alguma coisa fora do tom, já me tirou do sério. Não dá para ser feliz assim. As pessoas buscam a felicidade baseado em coisas externas. E a doutrina espírita sempre fala, é preciso mudar o interior. Buscar o equilíbrio interior para poder entender melhor o que está no exterior. Quando a gente encontra o equilíbrio interior, não importa o que acontece mais no exterior, a gente já tem o equilíbrio interno. Então a gente não se ofende, a gente não muda. E aí é o caminho da felicidade. Ser feliz é estar em equilíbrio. Buscar esse equilíbrio é se autocurar, né? Buscar essa melhora de si mesmo. Mas isso só vai acontecer se a gente tiver condição de perceber isso. Enquanto a gente achar que o problema está no emprego, no patrão, no chefe, no amigo, na esposa, no filho, no marido, nós não vamos mudar, porque o problema está no outro ou na outra, não está em nós. Está sempre fora de nós. Enquanto a gente não parar para olhar para dentro, para ver que a mudança deve acontecer dentro de nós, a gente sempre vai achar perfeito. Por isso que é muito comum a gente ser conselheiro do outro. A gente sempre quer dar a importância, a gente se vê tão importante que a gente sempre acha que é melhor que o próximo. A gente quer dar pitaco na vida do outro, a gente acha quem está certo e quem está errado, o nosso ponto de vista. A gente quer que a pessoa siga determinada profissão porque para nós aquilo é bom. A gente quer mudar a profissão do filho, do amigo, da mulher, do marido. A gente sempre está dando pitaco na vida alheia. Por quê? Porque a gente se coloca numa condição de melhor. Toda vez que a gente olha para falar de alguém é porque a gente se sente melhor que aquele alguém. Natural. Toda vez que eu estou olhando para alguma situação e aquela situação não me agrada, é porque eu me acho numa situação melhor que aquela situação. Eu tenho que dar um jeito lá. Então a gente sempre tende a falar do outro, porque o outro, a outra está errada naquela condição dele ou dela. Isso só mostra o quanto a gente olha para nosso próprio umbigo e não olhamos para dentro de nós. Então, tem várias formas da gente criar modificações. O Evangelho de Jesus nos mostra, nas várias passagens, como a gente pode começar a se modificar. Terapêutico. O Novo Testamento é toda uma terapia, né? Quando Jesus fala, olha os lírios do campo, a gente parar de se preocupar. Quando fala para amar, quando fala para perdoar. Toda vez que a gente cria um laço de inimizade... Existe um livro, não é espírita, mas é o livro mais próximo que fala disso, é do Leadbeater, falando Formas Pensamento. É muito interessante, viu, gente? Tem no YouTube Formas Pensamento. Ele foi um místico, médium, que conseguiu medir todas as formas pensamentos e desenhar como elas funcionam. Então acontece o seguinte, toda vez que a gente tem uma ofensa, uma diferença com alguém, é como se fosse dardo saísse de nós e fosse para a pessoa. E da pessoa para nós. Por isso que depois de uma discussão, a tendência da gente é ficar com alguma doencinha. A gente fica com gripe depois de uma discussão com a esposa ou com o marido. O que acontece? Baixou a resistência. É natural, porque houve ataque de um com o outro. Quando a gente xinga alguém no trânsito, a gente está mandando uma energia para a pessoa. E essa energia vai na pessoa. Os budistas dizem o seguinte, quando alguém está ofendendo alguém, é como se alguém pegasse uma pedra de fogo e jogasse na pessoa. Pode acertar ou não, vai depender de como a pessoa aceita aquilo. Mas o ofensor normalmente queima a mão. Por quê? Porque quando a gente está ofendendo, a gente está alterando o nosso próprio sentimento. A gente está trazendo para fora tudo aquilo que a gente não trabalhou em nós e descontando em alguém. Então a gente põe para fora, ou seja, queima lá a mão e joga em alguém. Obviamente que tem consequência, porque toda vez que a gente se ira desse jeito, o corpo físico ele não tem força suficiente para absorver tanta negatividade. Toda vez que a gente vai ofender, a gente se altera, o corpo ressente. É por isso que as pessoas vivem tão doentes, porque o ressentimento altera o metabolismo do corpo físico. O corpo físico ele absorve tudo que tem na gente de energia. Então vamos pensar o seguinte, se tudo é energia, nós trocamos energias uns com os outros, toda vez que a gente está trocando energia descontrolada com alguém, a gente também está recebendo esse tipo de energia. Isso está alterando o nosso metabolismo interno. A gente está se desequilibrando. E toda vez que a gente age com amor, com carinho, desejando bem, o contrário, nós estamos emitindo essa energia positiva para as pessoas que estão à nossa volta e em nós mesmos. A tendência de a gente ter mais saúde, mais equilíbrio psíquico, mais harmonia, não só dentro de nós, mas fora de nós também.
Então tudo tem a ver com sentimento. Olhar para dentro de nós, começar a perceber, se a gente está com muita pressa, alguma coisa está errado. Se a gente está muito preocupado com alguma coisa externa, alguma coisa está errada. Se a gente está muito incomodado com alguém, alguma coisa está errada. Dentro de nós sempre, tá? Então toda vez que alguma coisa tem a palavra muito, alguma coisa está errada. Olha para dentro de nós. Por que eu estou com esse muito preocupado, muito apressado, muito irritado ou irritada? Então, toda vez que isso está nos atingindo, olha para nós. O que dentro de nós está fazendo com que a gente tenha esse sentimento? Ah, mas é porque eu estou endividado. Tá bom, mas a dívida vai continuar. Uma hora a gente vai pagar, ou não importa. Mas o problema é, se isto está alterando, o motivo não é ela, é o que nós temos dentro de nós, sempre. E se a gente não olhar para dentro de nós, para ver o que realmente está nos incomodando, a gente não vai conseguir sair desse sentimento nunca. Quando falamos nunca, é impressionante como tem pessoas que vivem a vida inteira em tristezas absurdas por causa desses sentimentos e acham que o problema é externo. Teve uma reportagem na Globo, do Globo Repórter, interessante, que falava sobre pessoas com tristezas emocionais, que é a falta de tratar esse sentimento. A mulher por 40 anos vivia em depressão. 40 anos de depressão. Quando foi lá diagnosticada com depressão, ela, nossa, filho, e ela falando, né, muito simples, eu achava que essa tristeza era a coisa mais natural do mundo. Viveu a vida inteira triste, e era tão comum a tristeza na vida dela que ela achou que aquele era um sentimento natural. Muita tristeza, muito aí de novo. Então alguma coisa estava errada com ela, mas ela não conseguiu ver. Então tem pessoas que têm essa leva de sentimentos desequilibrados, leva isso durante a vida como se fosse normal. Não é normal. O normal é a gente se sentir bem, o normal é se sentir feliz, o normal é se sentir equilibrado, o normal é se sentir vivo, com oportunidade de crescimento. Qualquer coisa fora disso não é normal. A gente tem que buscar ou ajuda dentro da própria doutrina, em nós mesmos, e às vezes ajuda de profissionais, muitas vezes. Muitas vezes precisamos de alguém realmente que nos entenda, um psicólogo, alguém que realmente consiga, olha, alguma coisa está errada comigo, eu não sei o que é. E nós muitas vezes precisamos buscar isso. O brasileiro tem um preconceito danado de se autoconhecer. Não, eu não sou louco. Vou lá para quê? Né? E a gente tem esse problema sério. E levamos a vida aos trancos e barrancos com tristezas emocionais, com dificuldades íntimas que a gente não cura, porque a gente não tem tempo, não acredita nisso. Eu vou lá fazer minha oração e tudo bem. Eu tomo um passe e depois passa. Não passa. O passe, olha só que até rima, né? O passe não passa essas coisas. O passe alivia, mas o sentimento e a tristeza continuam lá. O sentimento, a tristeza, a irritação vão continuar, porque a gente tem que dar vazão para isso. Então, no mundo atual, se a gente estiver irritado demais, preocupado demais, a gente tem que começar a observar isso e buscar solução para isso. Se a gente está muito preocupado com a opinião alheia, alguma coisa está errada. Por quê? Porque a gente não quer ofender. Porque as pessoas, no geral, também estão muito melindradas, né? Então a gente tem que tomar cuidado até com o que fala, porque a sociedade até então diz que agora a gente não pode falar determinadas frases porque ofende. Isso é um erro também. A gente tem que começar a olhar e ser sincero. Toda pessoa que tem medo de ofender pelo que fala, também tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente começa a ser igual a todo mundo. A gente começa a não falar coisas que a gente pensa, porque a gente só pode falar o que todo mundo fala. Também um outro erro. Se a gente tem muito medo de ofender, a gente deixa de ser criativo, porque a gente não consegue melhorar aquilo que está em nós, porque a gente não quer que o outro ou a outra se sinta ofendido por coisas que a gente está fazendo diferente dele ou dela. A gente não fala nem da nossa religião, muitas vezes, porque não quer ofender a religião do próximo. Mas o próximo pode falar da dele para nós. Mas a gente não pode falar da nossa porque a gente acha não. Mas é que a dele é aceita, a minha não. Errado. Nós temos que trabalhar de forma consciente. Nós não estamos agredindo o sentimento de ninguém sendo verdadeiro. Quando digamos de verdadeiro, não é ser igual Pedro, né? Pedro era verdadeiro demais. Ele até atacava as pessoas no sentimento que mais doía, mas Pedro era verdadeiro até demais. Não é isso. Não é ser verdadeiro no sentido de ser harmônico. A gente não pode se esconder da sociedade, mas também não deve também se exasperar com ela. A gente tem que ser natural. Na verdade, Jesus sempre nos lembrava, né? Sim, sim. Não, não. Ser verdadeiros.
onde estivermos, quem somos, o que sentimos, o que pensamos, tem que ser verdadeiro e honesto. Nem mais, nem menos. Se vier num tom de sentimento, é porque está vindo de coisas desarmoniosas. É melhor então a gente não falar. Tem que ser verdadeiro. Estou equilibrado? Consigo falar com a pessoa no tom que ela entenda? É isto. É essa a verdadeira noção. Mas a gente olhar sempre para dentro de nós. Se alguém fala ou alguma coisa que está desarmoniando a gente já falou. A gente tem que se observar sempre. O grande responsável pela vida, pela transformação interior, somos nós. Quem vai se transformar no mundo, somos nós. Quem vai mudar essa condição de espíritos encarnados, somos nós, não é o outro. O outro, a outra, a situação, ela só vai dar experiências para a gente descobrir como é que nós estamos. A grande maravilha do mundo é essa. Por mais que a gente ache que estamos num mundo de experiência de reencarnação para mudar, mas o mundo ela vai sempre trazer para nós pessoas, condições e situações para a gente pôr para fora aquilo que está armazenado dentro de nós. Por pior ou melhor que seja, essa é a maravilha do mundo. Ele consegue nos colocar em situações que, por mais que a gente esconda o sentimento, ele vem à tona. Não tem jeito. A gente vai estar num lugar, com a pessoa, com a situação que aquilo vai vir à tona. Não trabalhou aquilo vai vir de forma negativa. Trabalhou, a gente vai de forma harmônica até que aquilo suma. Isso é evoluir. Evoluir é pegar tudo aquilo que nos desarmoniza, trabalhar isso até que aquilo se torne natural. A gente está evoluindo nesse ponto. Se a gente esconde, a gente não evolui. Em algum momento aquilo explode. É por isso que as neuroses nada mais são do que sentimentos e pensamentos negativos que a gente tampa. Uma hora aquilo vem à tona. Neurose. Vem de forma explosiva e a gente não consegue controlar. Então a gente tem que ir buscando essas coisas e tratando conforme ele vai vindo à tona. Sentindo, entendendo, experimentando. E para aqueles que têm a curiosidade de ir mais fundo, fazer análise. Ir atrás mesmo daquilo que está escondido, que nem a gente sabe. Até o ponto de a gente conseguir viver em equilíbrio conosco e com o mundo. Muita paz a todos. Então é isso, queridos. Quem quer fazer alguma colocação, alguma dúvida que tenha ficado sobre o tema? É uma coisa muito extensa, né? O Léo aqui. Léo, você vai falar? Beleza? Eu estava ouvindo que você falou muito. Sua palestra abordou muito a psicologia, né? Obrigado. E tem uma. Gostaria que você confirmasse se é verdadeiro, né? Tem um pensamento que diz que quando a gente vê no outro defeito é porque esse defeito está em nós, né? E eu, quando penso isso, eu lembro daquela carta de Paulo aos Coríntios. Agora vemos em espelho, mas então veremos face a face. Eu não sei se tem alguma relação. Se não tiver, tem relação sim com o que Paulo fala. Paulo foi um filósofo, né? Na verdade, muitas das coisas que ele escreveu, ela tem a ver justamente com o sentimento humano, até porque Paulo, ele tinha os mesmos sentimentos que a gente tem, por isso que é tão fácil. Quem lê as cartas de Paulo vai se ver lá, porque Paulo ele era muito verdadeiro. Ele escrevia aquilo que ele sentia. Por mais que eu tente fazer algo bom, eu ainda faço ruim. Paulo escrevia dessa forma. Eu quero fazer o melhor, mas eu não consigo ainda. Essas coisas que a gente vai ler nas cartas de Paulo. Olha, eu estou tentando, mas não estou conseguindo ainda. Mas tenta. Então Paulo ele era muito nós, né? Ele falava como a maioria de nós. Agora, é lógico que a questão do espelho é verdadeira. Teve uma passagem interessante do... eu esqueci o nome do filósofo, mas ele estava falando de uma corrida que teve numa Olimpíada, na qual o atleta que estava na frente estava começando a perder o fôlego e estava perto da passagem. O que estava em segundo lugar, ele viu que o cara se esforçou durante todo o percurso. Então o que estava em segundo empurrou o da frente para ele chegar na frente. Aí chegou em primeiro e ele em segundo. E foram entrevistar e perguntaram, né, pro atleta de trás, mas você podia ter vencido. Ele falou,
Podia, mas ele ficou a prova inteira na minha frente, só no final que ele não teve fôlego. Aí o repórter fala, mas você poderia ter passado à frente dele, né? Aí o atleta falou, mas por que eu faria isso? Ele não entendeu, o atleta, ele não entendia essa noção de você levar vantagem. Entendeu? A gente só consegue ver o mal se o mal existe em nós. Quando a gente conversa com uma pessoa que não tem o mal dentro dela, por mais que você fale do mal para ela, ela não consegue interpretar aquilo. Ela não, como assim? Ele merecia. Então esse atleta ele não conseguia ver maldade, ele não conseguia se ver no sentido de, olha, eu fiquei a prova inteira atrás desse cara. Agora, por causa de 2 segundos, eu vou levar vantagem. Não, para ele não era justo. E ele não conseguia ver o mal, porque não tinha o mal nele. A gente só consegue realmente entender o mal do próximo porque o mal já existe dentro de nós. Este mal não é que a gente vai agir igual a pessoa, que fique claro. É porque, de alguma forma, nós temos isso gravado em nós. Então, olha, fulano, hein, não me engana. Quando a gente fala isso, fulano não me engana, é porque a gente provavelmente agiria igual ele. Exatamente. Eu conheço esse tipo de gente. Notem, como é que a gente conhece esse tipo de gente? Porque a gente, em algum momento, tá ali também, próximo nas situações. Então, nós não somos muito diferentes. Quando a gente é diferente, quando por mais que a pessoa faça alguma coisa, a gente não entende. Mas por que ele fez isso? Eu não entendi. O mal não está na pessoa. E a gente fala, nossa, você não entende, hein? Então nós queremos ainda convencer a pessoa a entender o mal do outro, né? Tu é burro, né? Você não consegue entender o que ele fez? E a pessoa muitas vezes não entendeu, porque não está nela aquilo. Então, realmente, a gente vê na pessoa aquilo que já está em nós. E não necessariamente a gente vai agir igual a pessoa. Alguém mais quer fazer alguma colocação? Todo mundo entendeu tudo. Eu lembro do Chico, né, quando o repórter falou para ele, me perdoa, Chico, né, porque eu falei algumas coisas. Ele falou, não vou te perdoar. Ele falou, mas como? Você é um homem, né, espiritualista, né, não vai me perdoar? Ele falou, você não me ofendeu, então não tem problema. É verdade. Isso ocorreu na época que foram fazer entrevista do Chico, repercutiu. E só para fechar, é interessante isso, né, do não perdão. O Divaldo Franco estava falando que ele teve angina, né? Teve até que operar por causa disso. E ele foi falar com a Joana de Ângeles uma vez e falou, mas minha irmã, por que essa doença é alguma coisa do passado? A Joana virou para ele, não, é do presente. Mas como? Alguma coisa que eu fiz foi. Você se ofendeu. Você ofendeu. Mas quando? Ele falou, vai, revisa que você se ofendeu. A Joana fala pra ele. E ele fala, mas como é que eu vou fazer? Faz o teste do espelho, né? Olha no espelho todo dia e se pergunte. Uma hora vem a resposta. Ele começou, olhava do espelho todo dia. Meu irmão, o que te ofendeu? O que te ofendeu? Uma hora vem, né? Naturalmente, quando a gente se olha no espelho, o espelho é reflexo da alma, em algum momento a gente chama de autoanálise, né? A gente está se autoanalisando. Veio à tona a resposta que numa época teve um repórter que fez igual fez com o Chico. Pegou, escreveu coisas absurdas sobre ele, ele leu isto. E é interessante como a nossa mente é, né? O Divaldo leu, naquele momento ele apagou aquilo porque ele não continuou lendo a informação, mas aquilo foi guardado, o inconsciente guardou, armazenou, aquilo se tornou um vulcão. Em algum momento aquilo subiu na forma de doença. Então ficou armazenado no inconsciente. Por mais que ele não lembrasse, ele não lembrava porque ele leu e não posso ler isso porque isso vai me magoar. Ele já sabia do sentimento, mas aquilo já estava guardado. E aí aquilo veio subindo, aí deu a doença para ele. Nós não precisamos ofender ninguém, né? A gente pode falar de uma outra forma, né? Com mais carinho, e a pessoa vai entender, né? Sim, exatamente. Se bem que, com todo o amor e carinho, muitas vezes alguém vai se ofender mesmo com amor e carinho. Mesmo assim, é. Mas a gente não pode se ofender com a ofensa do próximo, que é o mais importante também, né? Obrigada, viu, querido? Então, queridos, que a gente possa refletir e que a gente possa também usar tudo isso durante a nossa semana, durante a nossa vida, porque nos ajuda, né, naquela coisa que a gente sempre fala da renovação.
a gente sempre está se ofendendo, se magoando com algumas coisas, a gente deixa o tempo passar e a gente não percebe que nós temos coisas tão mais importantes para a gente vivenciar. Então, esse importante é a gente pensar que nós somos filhos de Deus, criaturas maravilhosas, porque nós temos a essência de Deus dentro de nós, as nossas potencialidades, as nossas virtudes. É isso que a gente tem que começar a trabalhar, para a gente poder ser criatura melhor quando a gente deixar essa terra, né, que nos abriga momentaneamente. Então, meus irmãos, nesse instante, lembrando desse significado da libertação, da renovação, vamos fechar nossos olhos por alguns instantes e vamos mentalizar aquele companheiro amado, irmão maior, Jesus, que vem nos ensinar tantas coisas. Há 2000 e poucos anos atrás ainda Ele nos espera, que as suas palavras possam repercutir na nossa alma. E quantos de nós ainda não conseguimos ouvir o seu chamado? Então, nesse instante, onde estamos nessa casa, essa casa de amor que nos abriga com tanto carinho, amigos, companheiros que aqui se encontram, nos recebem com esse amor, nos dando essa sustentação, já tratando de nós quando aqui nós chegamos. Nós vamos pedindo juntos com esses amigos para que nosso Mestre amado, mais uma vez, possa se fazer presente na nossa vida e que possamos, ouvindo os seus ensinamentos, a gente possa oferecer o melhor de nós. E esse é o instante que nós podemos oferecer um pouquinho, através da nossa vibração, da nossa doação, do nosso desejo sincero de poder oferecer a alguém aquilo que ainda eles não têm. Então vamos juntos com Jesus, queridos, vibrar por esse lindo planeta azul, essa terra maravilhosa que nos recebe sempre quando aqui a portamos com tanto amor. Ela é a nossa mãe, que nos dá o abrigo do nosso corpo, que nos dá a sustentação, o alimento, o ar que respiramos. E nós agradecemos, Pai, e pedimos que essa terra seja iluminada pelo seu amor, que essa terra abençoada possa estar, nesse instante, recebendo esses eflúvios de luz desses amigos, que possam chegar aos países que estão em guerras, em conflitos, por todos aqueles que ainda se comprazem no mal. Nós vibramos por todos eles, meu Pai, pedindo a sua luz e a sua bênção. Nós vibramos por aqueles que estão na nossa frente, no nosso trabalho, na nossa rua, durante a nossa encarnação, companheiros que às vezes nos maltratam, que nós lembremos disso que nós ouvimos hoje. Não precisamos nos ofender, porque dentro de nós já existe essa fagulha de Jesus, de Deus, nosso Pai, que nos ajuda à compreensão que cada ser humano é uma individualidade e cada um traz em si aquilo que já armazenou. Então vamos tentar compreender, porque dentro de nós também existe tudo isso, e aquele irmão que está do nosso lado também nos compreende. Então, quando nós doamos, nós recebemos. Quando nós amamos, nós somos amados. E essa bênção do Pai, que nos dá essas oportunidades de estarmos juntos com os nossos familiares, com os nossos amigos, com o chefe, com aquele companheiro que ainda nos traz aborrecimento. Então, vamos lembrando desse amor de Jesus, da caridade que nós temos que ter conosco e com o próximo. Esse amor que nós temos que ter por nós e com o próximo. Que essa luz de Jesus possa alcançar todos os lares, a todos os hospitais, a todos os lugares onde há um irmãozinho necessitado nesse instante, que a luz do Pai se faça presente. Obrigada, Senhor, e que levemos em nosso coração essa luz divina do Teu amor, e que possa ser espalhada por toda a nossa semana, trazendo-nos tranquilidade, trazendo-nos harmonia, fortalecendo-nos na nossa fé, na nossa esperança. Que a ajuda, Pai, do Teu amor se estenda sobre todas as criaturas nesse instante, como gotas de luz, como jatos de luz, que possam descer sobre cada um. Obrigada, Pai. E que possamos mais uma vez, queridos, agradecidos a Deus, a esses amigos, nos despedir momentaneamente, estando junto na próxima semana. Que Jesus nos acompanhe, que o Senhor nos abençoe a todos. Obrigada a todos que aqui estão presentes e que tenham um dia feliz junto às suas famílias. Graças a Deus. Nós vamos continuar ainda em silêncio, que a gente vai para os passes, tá? E vamos sendo chamados aos poucos. Obrigada pela companhia de vocês, queridos. Feliz Páscoa para todos.